O que você já fez pela fé? Qual é a sua história? Qual é a sua história de fé? Todo verdadeiro crente precisa ter uma história de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Agora mesmo, neste exato momento, eleve a sua fé. Estenda a mão em direção a Jesus. Confie nele, abrace-o, segure-se firmemente em sua palavra. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas dores, todas as suas incertezas, porque ele te ama com um amor profundo, um amor que não falha, um amor que ultrapassa qualquer entendimento humano. Entre os muitos versículos que falam sobre fé, talvez um dos mais impactantes esteja em Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência. Esse versículo não deixa espaço para dúvidas. A fé é indispensável, é o ponto de partida, é o oxigênio espiritual do cristão. Sem fé, não há relacionamento verdadeiro com Deus. A fé é a ponte que conecta nossa limitação humana à infinitude do céu. É a chave que destranca portas que pareciam seladas eternamente. Mas viver pela fé nem sempre é fácil. Existem dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Há noites em que a alma grita por socorro e parece que nenhuma resposta vem. É nesses momentos que você precisa aprender a se levantar, mesmo sozinho, e encorajar a si mesmo. Você precisa aprender a falar consigo mesmo, lembrar-se, em voz alta, das promessas eternas de Deus, reafirmar com convicção quem Deus diz que você é. Porque quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Sua fé é fortalecida. Você se ergue por dentro e passa a caminhar acima das tempestades em vez de afundar em meio a elas. Declare a palavra, proclame as Escrituras. Diga a si mesmo versículos como Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quando suas forças se esgotarem, lembre-se de que a força que vem de Deus é renovável e ilimitada. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Mesmo quando todos se forem, Deus permanece. Mesmo quando o futuro parecer sombrio, Ele já está lá preparando o caminho. Essas promessas não são apenas palavras antigas registradas em um livro, são declarações vivas, palavras que carregam o próprio fôlego de Deus. E quando você escolhe crer nelas, quando você decide se apoiar nelas, em vez do que seus olhos veem ou seu coração sente, você transforma a sua realidade. Você caminha sobre as águas, como Pedro fez, quando manteve os olhos fixos em Jesus. Então, qual é a sua história de fé? Ela está sendo escrita agora, neste momento. Não é preciso que seja grandiosa, cheia de milagres espetaculares. Às vezes, fé é apenas levantar da cama num dia difícil e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Outras vezes, é continuar orando por anos sem respostas visíveis, mas com a certeza de que Deus ouve. Não desista. Sua história de fé está em construção. E o autor dela é fiel. Ele nunca abandona o que começou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não experimentar a morte. Ele desapareceu porque Deus o tomou para si. Antes de ser levado, Enoque tinha um testemunho. Ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem fé, pois todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência. Pela fé, Noé, divinamente avisado sobre acontecimentos que ainda não se viam, movido por santo temor, preparou uma arca para salvar sua família. Com isso, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé,
Abraão obedeceu quando foi chamado a sair para um lugar que deveria receber como herança, mesmo sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como se estivesse em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ele esperava pela cidade que tem fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, Sara, mesmo sendo estéril e tendo ultrapassado a idade, recebeu força para conceber, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Pare agora. Reflita sobre isso com profundidade. Foi pela fé que Noé se moveu com temor santo. Ele não viu a chuva, mas ouviu a voz de Deus. Ele não tinha referências, não tinha mapas nem previsões climáticas. Ele apenas creu. Pela fé, ele construiu, obedeceu e salvou a sua casa. Pela fé, ele se opôs ao mundo e foi considerado justo diante de Deus. Foi pela fé que Abraão deixou tudo. Ele saiu sem rumo certo, sem GPS, sem bússola, sem explicações claras. Ele não sabia onde ia, mas sabia com quem ia. Ele confiava na voz que o chamou. Essa fé o fez andar por caminhos desconhecidos, morar em tendas e aguardar uma cidade eterna que os olhos ainda não podiam ver. Foi pela fé que Sara concebeu. O ventre que já havia se encerrado, a biologia que já havia se calado, recebeu vida pela confiança numa promessa divina. Pela fé, ela foi fortalecida, não apenas fisicamente, mas internamente, emocionalmente, espiritualmente. Ela foi feita forte pela fé. Esses exemplos não são lendas, não são mitos, são marcos eternos para nos ensinar que a fé é uma força que move céus e terra. A fé não é um sentimento vago, é uma decisão concreta, muitas vezes solitária, de confiar em Deus acima da lógica, acima da ciência, acima da experiência humana. Mas a pergunta que ecoa agora é: e você? Qual é a sua história de fé? Você diz ser filho de Deus. Você canta, você ora, você lê a Bíblia, mas você depende de Deus com a mesma entrega que uma criança depende dos pais. Uma criança não pensa em onde virá o alimento, a roupa ou o abrigo. Ela confia. Ela pede sem hesitar. Ela crê sem duvidar. Ela descansa sem medo. Ter fé como a de uma criança não é imaturidade espiritual, é maturidade profunda. É um retorno ao essencial, onde a alma se curva e diz: Pai, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não tenho forças, mas sei que o Senhor me sustenta. A fé de Noé salvou uma geração. A fé de Abraão iniciou uma linhagem de promessa. A fé de Sara gerou um filho em meio ao impossível. A fé pode mudar sua vida. A fé pode restaurar sua casa. A fé pode abrir portas que estão trancadas há anos. A fé pode te fazer andar por cima do mar das incertezas. Você está pronto para andar pela fé? Comente aqui. Deus é bom o tempo todo, como sinal da sua fé. Esse é o momento de reavivar sua confiança, de se levantar como Noé e agir, de partir como Abraão, mesmo sem saber para onde, de conceber promessas como Sara, mesmo quando o mundo disser que é tarde demais. E você está escrevendo a sua própria Hebreus 11. Confie no Senhor de todo o seu coração. Apoie-se totalmente nele. Não tente entender tudo com a sua própria razão. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões, em cada detalhe da sua jornada. E Ele endireitará as suas veredas, retirará os obstáculos, aplainará o terreno diante de você. É isso que diz em Provérbios 3, 5, 6, na versão ampliada das Escrituras. Confie e dependa com confiança no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em sua própria percepção ou entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça, conheça e honre o Senhor, e Ele endireitará e suavizará seus caminhos, removendo os obstáculos que bloqueiam seu caminho. Com essa verdade como base, abramos nosso coração em oração. Obrigado, Senhor, por teu amor que nunca tem fim.
Tu, Rei Jesus, és a fonte viva da nossa esperança. Mesmo quando a vida decepciona, mesmo quando os amigos nos abandonam, sou grato por saber que sempre posso contar contigo. Tu és minha rocha, meu refúgio seguro. Em João 7,38, o Senhor disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então eu oro: Pai, que rios de água viva transbordem de cada parte da minha vida. Que essa água viva flua sobre meu coração, sobre minha alma e me preencha com fé, esperança e coragem. Senhor Jesus, enquanto Tu estiveres comigo, sei que nada poderá se levantar contra mim. Minha confiança está firmada em Ti, porque tens me sustentado todas as vezes em que minhas próprias pernas falharam. Quando o chão parecia ruir, quando eu já não tinha forças, Tu me ergueu com Tua mão poderosa. Tu acalmou tempestades que eu jamais conseguiria conter. Tu me levantou mesmo quando eu achava que estava no fundo do poço. Neste mundo tão instável, onde tudo parece areia movediça, Tu, Rei Jesus, és minha rocha inabalável. Permanece comigo, Senhor. Continua a renovar minha fé, dia após dia. Dá-me força para permanecer firme, mesmo quando os ventos forem contrários. Não sei o que me espera amanhã. Não conheço os caminhos que terei que percorrer. Mas uma coisa eu sei. Tua palavra me garante que se eu me submeter a Ti, Tu endireitarás meus caminhos. Tua palavra em Isaías 43:2 me promete: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eu creio nessa palavra. Eu descanso nessa promessa. É nela que coloco minha confiança, meu alicerce para o amanhã. Minha esperança está em Ti. Minha fé está firmada na Tua fidelidade. Tu és o Deus que conta até os fios de cabelo da minha cabeça. E disseste, Senhor, que eu não devo temer, pois tenho mais valor para Ti do que muitos pardais. E é com essa certeza que eu me levanto. Eu declaro que Tu nunca me deixarás, nunca me abandonarás. Por isso, Senhor, eu clamo, fortalece minha fé. Ajuda-me a ser forte na confiança em Ti. Ensina-me a confiar não no que vejo, mas no que Tu disseste. Que eu me mantenha firme, mesmo nos dias escuros, mesmo quando não houver sinais visíveis. Confio em Ti, Jesus, como meu provedor. És Tu quem supre cada uma das minhas necessidades. És Tu quem cuida do meu coração e mantém minha mente em paz. Quando a ansiedade me ronda, Tu és aquele que acalma a tempestade interior. Quando tudo parece fora de controle, Tua presença é o meu centro. E mesmo que o texto da oração se encerre aqui, a fé continua. Porque a oração de quem confia não tem ponto final. Ela tem continuidade em cada passo, em cada decisão, em cada amanhecer. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está firmada no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando vier o calor, sua folhagem estará sempre verde, e no ano da seca não se perturbará, nem deixará de dar fruto. Assim declara Jeremias 17:7-8, e essa é a imagem perfeita do crente que escolhe viver pela fé, não pela lógica, não pelas circunstâncias, mas pela confiança no Deus que nunca falha. Pai, aquele que confia em Ti possui segurança espiritual. Aquele que espera em Ti está firmemente ancorado, inabalável. E é isso que eu desejo ser. Alguém totalmente entregue à Tua vontade. Alguém que não negocia a fé, mesmo quando a tempestade parece não ter fim. Não importa o cenário, que o Espírito Santo fortaleça minha fé. Que diante de qualquer batalha, minha convicção em Ti seja como muralha firme.
Senhor Jesus, enquanto estiveres comigo, eu sei que nada poderá se levantar contra mim. Continuarei a depositar minha fé em Ti, porque Tu és o Deus que me sustentou quando minhas forças se esgotaram. Tu és o Deus que silenciou as tempestades da minha alma, que me levantou quando tudo parecia perdido, quando eu já não via saída, quando o mundo parecia desabar. No meio de um mundo que afunda em incertezas, Tu, Rei Jesus, és a minha rocha firme, o solo sólido debaixo dos meus pés. Permanece comigo, Senhor, dia após dia, renova minha fé. Dá-me forças para me manter firme, mesmo diante do inesperado. Não sei o que enfrentarei amanhã, mas sei que a Tua palavra me chama a confiar. Provérbios 3, 5, 6, em sua versão ampliada, nos lembra: confie e dependa com confiança no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará e suavizará seus caminhos, removendo os obstáculos que bloqueiam sua jornada. É essa promessa que sustenta minha alma. Isaías 43:2 reforça que ao passar pelas águas, Tu estarás comigo. Pelos rios, eles não me submergirão, e ao atravessar o fogo, não serei queimado, pois Tu estarás ao meu lado. Tua palavra é meu refúgio, minha segurança para o amanhã. Minha esperança se apoia nela, não nas notícias, não nas estatísticas, mas na verdade eterna do Teu caráter imutável. Tu és o Deus que conta os fios de cabelo da minha cabeça. Tu disseste que eu não devo temer, pois tenho mais valor para Ti do que muitos pardais. Eu descanso nessa palavra, eu me firmo nessa promessa. Tu nunca me deixarás, nunca me abandonarás. Tua presença é minha segurança. Teus planos para mim são bons, são de paz, são de esperança. E tudo isso, Senhor, eu Te entrego em oração. Em nome de Jesus. Amém. Mas a jornada da fé não para na oração. A fé verdadeira se manifesta nas ações. Hebreus 11 ecoa como um testemunho eterno do que significa viver pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. Pela fé, Noé construiu a arca mesmo sem ver a chuva. Pela fé, Abraão partiu para uma terra desconhecida sem saber seu destino, apenas confiando na voz que o chamou. Pela fé, Sara concebeu quando a biologia dizia que era impossível, porque considerou fiel aquele que prometeu. Essas vidas não foram marcadas por conforto, mas por confiança. Não foram definidas pela lógica, mas pela obediência a um Deus invisível, mas eternamente real. A fé que agrada a Deus é aquela que não exige explicações, apenas direção. É a fé que constrói arcas no deserto, que parte sem mapa, que espera promessas além da idade. É a fé que vê rios de água viva fluírem do interior, como Jesus prometeu em João 7,38. Essa fé é uma escolha diária, um posicionamento, uma entrega, um estilo de vida. Se esse vídeo tocou o seu coração, escreva Amém como sinal da sua fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.